Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tormento dos demônios é a presença de Deus, a presença de Jesus. Agora, uma tempestade mais concreta, talvez, se a gente olhar o trecho anterior da tempestade acalmada, a violência, a ferocidade, e nós olharmos para a vida desses 2 homens, no Evangelho de São Lucas e São Marcos, se eu não me engano, eles tratam como um homem só, né? De um jeito ou de outro, a situação é a mesma. Jesus está na região dos Gadarenos, tem Bíblia que coloca Gerazenos, é ali na Decápole. Essa Decápole são 10 cidades e ali moram pagãos. Se mora judeu é um ou outro, isolado, mas a maioria é pagão, é uma região pagã. É só olhar o tipo de manada que eles estavam cultivando. Estavam cultivando uma manada de porcos. Isso jamais aconteceria entre os judeus. Então era uma região pagã. Jesus atravessou para lá. Quando muitas vezes uma libertação está prestes a acontecer, fenômenos na natureza, nas coisas, nos objetos, muitas vezes também acontecem, né? Acidentes ou quase acidentes, situações, né, muito difíceis antes de uma grande libertação. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. O padre Rufus esteve aqui no Brasil. Eu conheço outros padres também que são exorcistas e eu vi muita coisa. Já pude presenciar isso. Antes de uma libertação do mal, seja ela uma
possessão ou outro tipo de libertação, ou uma opressão, sempre costuma acontecer algo que vai atrapalhar, vai desviar a atenção, vai tentar impedir a chegada da presença do homem e da mulher de Deus naquele lugar onde a libertação vai acontecer. Veja o que aconteceu antes de Jesus chegar lá. Jesus estava tranquilo e veio uma tempestade. Claro que Jesus continuou tranquilo, mas os discípulos não. A tempestade varria o barco. Veja, situações para impedir a chegada de Jesus lá, porque Jesus chega lá na região pagã e imediatamente aqueles homens que ninguém podia passar por ali de tão ferozes que eles eram. No Evangelho de São Lucas, se não me engano, Lucas capítulo 8 também, né? Assim como aqui em Mateus, Lucas também, é no capítulo 8, né? Depois da tempestade, ele chega lá na região dos Gerazenos, tá vendo? E encontra lá um homem possesso de demônios. E aí ele pergunta, né? Viestes aqui, filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes, né? Jesus interroga ele e diz que é legião, porque somos muitos. Essa passagem é mais conhecida. E aí ele pede para ir para os porcos e o restante você já sabe, né? Tem um detalhe que no final, no Evangelho de São Lucas, esse homem pede para seguir Jesus, Jesus manda ele voltar para ele ser testemunho lá na família dele, na cidade dele. E por quê? Porque Jesus não é chamado a ir às ovelhas que não são de Israel. Agora não. A missão de Jesus é evangelizar o seu povo. Aí a gente pergunta, por que Jesus pediu para atravessar o mar então? Foi parar lá. Porque Jesus precisava libertar aquele homem. E aquele homem precisava ser em Gerasa, ou na região dos Gadarenos, como queira, sinal de que existe um mundo sem opressão do inimigo para se viver. Existe uma libertação, existe um Deus poderoso neste mundo. Ele age no mundo. Lá era uma região pagã. Eles nunca tinham ouvido falar, ou se ouviram falar, era algo distante, estranho para eles saber a respeito do Deus dos judeus, dos israelitas. Eles tinham outros deuses. E a presença desses outros deuses na vida deles atraía a verdadeira maldade, que era a presença dos demônios, que se disfarçam desses falsos ídolos. O fato é que quando Jesus chegou, a presença dele foi um tormento. É o que o demônio reclama. Versículo 29 aqui é o princípio eterno. Eis que pôs-se a gritar como um mar agitado, que queres de nós, filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? A presença de Deus atormenta o diabo. E aí, eles pedem para ir para os porcos, que é para o judeu o símbolo do impuro, da impureza. O animal impuro por excelência é o porco. E ali vai. Jesus permite para dizer que a maldade, esse extremo, o demônio, é essa figura da impureza de fato. Mas também há uma verdade que nós vemos a partir disso. Que, aqui tem a ordem de Deus, versículo 32, e eles se precipitam no mar, ou seja, há um objetivo que é o homicídio, o suicídio, todas essas realidades presentes no mal, e eu não estou dizendo aqui que todo mundo que se suicida é por causa disso, mas existe sim uma grande influência do mal em destruir a vida humana e qualquer vida. Jesus já disse isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então é o que ele faz, imediatamente entra nos porcos e os destrói. Quem estava cuidando dos porcos fica com medo e sai correndo, vai contar na cidade. Olha, perdemos a manada de porcos. Por quê? Porque não tinha que esse cara endemoniado? Então, chegou um judeu lá, um tal de Jesus lá, e
conversou com eles lá e falou que expulsou. O demônio falou que queria ir para o porco, foi para os porcos se mataram. E aí a cidade toda saiu na direção de Jesus. Mas não saiu para agradecer. Não foi louvar a Deus. Nossa, que beleza, você libertou essas pessoas do mal. Eles finalmente têm paz. Eles podem voltar ao convívio da sua família. Não. Eles foram lá pedir para Jesus ir embora. Sai daqui, da nossa região, você está atrapalhando a gente. Olha lá o prejuízo que você deu. A manada de porcos. Gente, muitas vezes é assim que nós seremos recebidos ao fazermos um bem a algum lugar em que ali o reinado do diabo, de Satanás, está na vida das pessoas. Elas não vão querer a presença do homem e da mulher de Deus. Não vão embora, pode ir embora, aqui não é seu lugar não. Não, vai para lá, não quero saber de igreja, não quero saber de falar de Bíblia, de evangelho, de estudo bíblico, de Nossa Senhora, não, sai, não quero você aqui não. Muitas vezes vai ser assim. Com Jesus foi assim. Claro, se tivéssemos lendo o Evangelho de São Lucas, que já estudamos, iríamos ver de novo que aquele homem depois queria seguir Jesus, mas ele ficou lá como sinal. Sendo assim um pedido dele ou não, ele ficou lá, eles ficaram lá, libertos. O que aconteceu com eles depois? Nós não sabemos. Eles se tornaram essa testemunha viva? Sim. Mas eles permaneceram assim? Não sabemos. O que sabemos é que nós, uma vez libertos, precisamos permanecer como estas testemunhas vivas de Deus para um mundo que não conhece Jesus. Talvez você seja uma pessoa assim, que um dia era da pá virada, como minha avó dizia, né? Pintava o sete, fazia tudo o que não podia, o que não devia, e ao encontrar Jesus, mudou. Talvez você de fato também tivesse muitos demônios dominando a sua vida espiritual e carnal, sua vida inteira. Mas agora você é de Deus. Agora você é liberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim permaneça para a glória de Deus. Amém. Vamos anotar no nosso diário. Temos ordem de Deus, versículo 32. Essa ordem é dada ao demônio. Ide, para que ele vá para os porcos. Ele rezou, ele pediu, Jesus atendeu esse pedido. E princípio eterno, porque a presença de Deus é tormento dos demônios. Versículo 30, 29 e 30, versículo 29, princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib? Então, eu espero você aqui para que você permaneça conosco. Não deixe de fazer o seu comentário também, viu? Seu comentário é importante. Como você tem sido alcançado com essa palavra, o que Deus está fazendo no seu coração hoje. Comente, porque isso vai ajudar muita gente também a fazer sua experiência com Deus. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.